Olá, paranormais e sobrenaturais, eu sou Cris Janovic e cá estamos nós para mais um relato. E eu vou dizendo para vocês que você não saia daqui sem apresentar o seu joinha, sem se inscrever no canal e sem acionar o sininho para receber os novos vídeos. Mais do que isso, manda aí seu relato e eu, o Juanes ou Ulisses, estaremos aqui para ler com muito carinho a tua história. Então, roda a vinheta. Você está no canal Paranormal e Sobrenatural. Aqui você encontrará relatos de assombrações, investigações e muita informação sobre o sobrenatural. Inscreva-se e acione o sininho para receber as novidades. Olá, pessoal do Paranormal e Sobrenatural. Meu nome é Aloísio e eu sou de Maceió, Alagoas. Meu relato, eu darei o nome de O Terrível Obsessor. Mas nós vamos ter que voltar um pouco no tempo para conhecer alguns detalhes desta história. Meu bisavô, a quem darei o nome de seu Zé Mauro, foi um cangaceiro. É, isso mesmo que vocês ouviram. Ele foi um cangaceiro. Ele fez 1001 no sertão brasileiro, no sertão lá do Nordeste. Ele perdeu os pais muito cedo. Era órfão e assim acabou sendo, de certa forma, adotado pelo seu padrinho, que era o chefe do bando. Ele cresceu em meio a cangaceiros. E então, quando ele contava mais ou menos com 20 e poucos anos, eles foram emboscados por uma volante. Zé Mauro, meu bisavô, fugiu e acabou encontrando refúgio em uma igreja, junto a um padre. Esse padre, o Padre João, foi uma pessoa muito importante para meu bisavô, já que naqueles dias em que eles passaram juntos, bem, não se sabe se o padre estava com medo dele, por isso o abrigou, ou se era de boa vontade mesmo. Mas a verdade é que Zé Mauro decidiu abandonar o cangaço e o crime. O padre o aconselhou muito para que ele abandonasse aquela vida de crimes, para que parasse com aquela intimidação com aquele povo que já era tão sofrido. A verdade é que Zé Mauro se sentiu tocado por essa fé do Padre João. E então, em alguns dias, ele acabou conhecendo minha bisavó, que era uma menina de 14 anos. E ele se apaixonou por ela e ela por ele. Não que a família quisesse o casamento, afinal de contas, Zé Mauro havia sido um cangaceiro. Mas ninguém da família poderia negar o pedido de alguém que, bom, era tão perigoso. Eles se casaram com direito até a uma festança patrocinada pelo noivo. E então, com o tempo, meu bisavô Zé Mauro provou que era uma outra pessoa. Ele tornou-se um homem trabalhador, honesto e que não faltava à sua missa semanal. Era até de certa forma espiritualizado. Muitos diziam que ele benzia as doenças, benzia para afastar os maus espíritos.
Não se sabe com quem ele aprendeu isso ou sequer se aprendeu isso com alguém. Mas o fato é que ele benzia. E uma das coisas que ele sempre disse é que ele era perseguido por espíritos malévolos da época que ele era cangaceiro. Ele não detalhava muito sobre quem era, mas ele sempre afirmou que fora perseguido por tais espíritos trevosos. Os anos foram se passando, e ele vivia muito bem com a minha bisavó Esther. Também era muito querido pelos filhos. Afinal de contas, ele se tornara, como eu disse, uma outra pessoa. Ele era diferente. Muita gente nem sequer acreditava nessa história que ele havia sido cangaceiro quando ele já se tornou um senhor de certa idade. E quando ele contava com mais ou menos 80 anos, ele começou a ficar doente. Tinha dificuldade de locomoção. Diziam até que ele estava ficando meio doido, meio senil. A verdade é que ele dizia que não, ele não estava caduco. Que na realidade ele estava cada vez mais sendo perseguido pelos seus algozes. Como disse, ele não contava exatamente quem eram esses espíritos, mas ele era perseguido por eles. Inclusive, bisavó Esther chegou a dizer que em certas noites ouvia-o conversar com alguém. Ouvia a voz de quem estava conversando com ele, mas na realidade não existia ninguém. Ele faleceu pouco tempo depois, por volta de uns 2 anos, desde o tempo que iniciara a sua doença. Faleceu tranquilo em sua cama. E os filhos do meu bisavô, incluindo meu avô Pedro, se foram pelo mundo. Cada um fazendo uma coisa diferente. A bisavó Esther também acabou passando ao outro plano. E cada um foi seguindo a sua vida. Meu avô sempre contava histórias do cangaço, sempre contava histórias que vinham de família, que eram coisas que eram relatadas pelo meu bisavô. E acreditam que quando meu avô fez 60 anos, ele, que era um católico convicto, começou a enxergar homens de uniforme e outros que pareciam cangaceiros que procuravam pelo meu bisavô Zé Mauro. Ele começou ouvindo conversas, sabe? Assim como bisavó Esther havia relatado, ele começou a ouvir conversas, gente falando. E numa determinada noite, nem era tão tarde assim, por volta das 7h30, 8 horas da noite, ele viu. Ele que ficava sentado em sua cadeira de balanço, gostava de ler os jornais, sentado em sua cadeira de balanço, ele viu aquele grupo ali presente na sua sala. Um grupo de gente esfarrapada, ensanguentada, muita gente machucada. Ele se assustou, mas o que ele fez foi rezar um Pai Nosso. Bom, ele não sabia muito bem o que fazer, rezou por aquelas almas e elas desapareceram. Por telefone, conversando com seus irmãos, ele descobriu que os outros estavam padecendo do mesmo tipo de coisa. Então fizeram terços na casa de um, na casa de outro, promoveram rezas em grupo, mas nada parecia adiantar. Então, tia Jerusa, que era irmã do meu avô, portanto minha tia-avó, decidiu procurar uma benzedeira. Uma
benzedeira lá da sua cidade. Ela ainda morava numa cidade do sertão de Alagoas. E essa benzedeira diz que eles haviam herdado a maldição daqueles que haviam padecido nas mãos do bisavô Zé Mauro, do tempo que ele era cangaceiro. E que ele já havia, de certa forma, se elevado espiritualmente, mas não ao ponto de poder vir à terra e auxiliá-los. Então essa benzedeira apelou aos poderes de Mãe Maria, da Virgem querida e Santíssima, assim como os poderes de Jesus Cristo. Bem, tudo se amenizou. Passou-se o tempo e então chegamos até mim. Chegamos até os tempos atuais. Há 2 anos atrás, eu estava num período muito benéfico. Estava terminando a minha faculdade, tardiamente, mas estava terminando a faculdade, que era um sonho que tivera desde criança. Estava já trabalhando na área da minha faculdade, daquilo que estudava, e seguia minha vida normalmente. Tudo começou com pesadelos. Toda santa noite eu tinha um pesadelo diferente. Cada vez sonhava com algo diferente, mas algo sempre ruim e tenebroso. Nem sempre eu me lembrava do que estava acontecendo, mas eu via pessoas que para mim, na minha cabeça meio boba, eram zumbis. E eu acordava suado, acordava cansado. Com o tempo, esses pesadelos passaram a me incomodar tanto, que comecei a frequentar o consultório de um psicólogo. E ele me disse que poderiam ser traumas de infância, coisas que haviam acontecido e me traumatizado de certa forma. Mas a realidade é que eu me sentia sempre andando em círculos. Numa determinada noite, eu acordara de um pesadelo, do qual eu não me lembro do conteúdo. Acordei suado, enjoado, acordei cansado, como se tivesse corrido uma maratona. Então, eu comecei a ouvir as vozes. Comecei a ouvir, era como se fosse uma discussão, ou então era como se alguém estivesse de certa forma me ameaçando. E então eu me sentei na cama, comecei a procurar. Eu moro em um prédio de apartamentos na capital das Alagoas. Achei que vinha de outro lugar, e então decidi tomar um copo de água, decidi abrir a janela do meu quarto para que o ar entrasse. Mas nada parecia melhorar aquele mal-estar. E a isso se somou um sentimento de opressão. Não, eu não parei de ouvir as vozes, eu continuava a ouvi-las e elas eram abafadas. Eu não conseguia entender exatamente o que diziam. Não consegui dormir mais. Tomei um banho, fui trabalhar e em alguns dias novamente fui acordado pelas vozes. Mas dessa vez vi pelo menos 3 pessoas paradas ali. 2 homens que portavam uniformes que eu não sei dizer se eles eram marrons, se eles eram da cor bege. E essas pessoas, esses 2 homens, traziam sangue em suas fardas, traziam sangue nas mãos, nos cabelos, e eles me ofendiam, apontavam o dedo para mim e diziam que eu ia apagar no lugar de Zé Mauro. Havia uma outra pessoa, vestida de uma maneira mais simples, mas tinha um gibão e trazia um grande facão, uma peixeira nas mãos.
E esse dizia e me ameaçava cortar o pescoço. Esse também estava coberto de sangue, mas uma parte de sua cabeça parecia ter sido milimetricamente removida. Eu me assustei, pulei da cama, tudo aquilo sumiu e eu nem sabia o que fazer. A verdade é que desci e passei o resto da noite conversando com o porteiro. Um casal de amigos esteve na minha casa, a quem darei o nome de Clara e Éder. Eles dois eram frequentadores de um centro espírita. E logo que entraram em meu apartamento, para uma visita, para comermos uma pizza juntos, eles notaram que algo não ia bem. Sabe, foram delicadamente abordando o assunto e perguntando como é que eu estava. E eu acabei chegando à história dos pesadelos e das visões que havia tido. Eles me aconselharam para que eu fosse até o centro espírita que eles frequentavam. Eu hesitei, afinal de contas eu nunca tinha ido a um centro espírita e vou até dizer mais, tinha até certo preconceito com tais religiões ou doutrinas. Mas o medo é o maior combustível que nos leva a procurar lugares que jamais procuraríamos, talvez pelo amor. E os pesadelos não paravam. Eu comecei a emagrecer a olhos vistos. Não ia muito bem já no trabalho, porque afinal de contas eu nem dormia à noite. Estava todo dia cansado. E as visões não haviam parado. Especialmente eu via aqueles 3, mas sabia que tinha mais gente, pelo número de vozes. Então, liguei para o Éder e disse: me leve até o centro espírita, por favor. Então eu fui, fiquei lá meio receoso, meio sem jeito, não entendia nada que estava se passando ali. Quando o dirigente daquele trabalho espiritual me abordou. Não, ele não sabia de nada que estava acontecendo, mas sim, ele descreveu por A mais B tudo aquilo que eu estava passando. Desde as vozes, os pesadelos, o mal-estar, o meu rendimento pífio no meu trabalho, enfim, falou sobre tudo, sem que sequer eu abrisse a boca. Não tinha como não acreditar. E ele disse: bem, isso já aconteceu antes na minha família. E essa história do meu avô, do meu bisavô, tinha ficado guardada numa lembrança daquele tipo assim, sei lá, talvez eu não acredite muito nisso. Então eu me recordei da história da maldição, da benzedeira. E ele me disse: não é exatamente uma maldição, mas esses espíritos perseguem a sua família graças à conduta anterior de seu bisavô Zé Mauro. Ele me afirmou que eram inimigos do meu bisavô Zé Mauro e que haviam se voltado contra toda a família. Depois eu descobri que quase todo mundo da família estava passando por altos e baixos, mais baixos do que altos. Estava passando por problemas, inclusive alguns dos meus sobrinhos já tinham iniciado com a história dos pesadelos e do ouvir as vozes. Bem, eu fiz um longo tratamento, foi quase um ano, para tentar apaziguar esses espíritos e levá-los à luz, ou seja, encaminhá-los para perto do nosso Pai, do nosso Criador, de Deus. Eram espíritos muito revoltados com a antiga conduta do bisavô Zé Mauro. E então, depois de todo esse tempo,
finalmente eu pude dizer que me sentia bem. Todo esse bem-estar também se estendeu aos demais membros da minha família. Graças a Deus e aos nossos amigos espirituais, tudo pareceu dar certo. Alguns dias atrás, sabe com quem eu sonhei? O meu bisavô Zé Mauro. Ele disse que ele precisava reencarnar, sabe? Que ele precisava passar por uma nova vida para expurgar aqueles males, aquelas dores daquela encarnação tão sofrida que havia tido. Daquela encarnação que ele fizera mal a tantas pessoas. Eu não o conheci, mas eu o achei lindo, iluminado, sabe? Sorridente, feliz. Parecia que ele estava seguindo para um caminho feliz. E realmente acredito que é isso que iria acontecer. Há 2 dias atrás, eu recebi a notícia de que minha namorada está grávida. Quem sabe não é o bisavô Zé Mauro voltando para ser muito feliz e com certeza será recebido com muito amor e com muita alegria. Um grande beijo para vocês. Agradeço por terem lido o meu relato. Imagina, que é isso, Luiz? É um prazer ler o seu relato. E deixo um grande abraço a todos os inscritos desse canal, que é o máximo. Gratidão, Aloysio. Um grande beijo. Que o seu bebê venha com muita saúde, com muita felicidade, com tudo de bom e que vocês recebam este bebê realmente de braços abertos. Então, você gostou? Então, inscrito querido, não vá embora sem deixar o seu like, se inscrever no canal e aperta o sininho para receber as novidades e compartilhe esse vídeo com todo mundo. Deixa aí também a sua sugestão, o seu relato, o que você quer ver aqui no nosso canal, ok? Então eu vou indo, deixando um Mega Ultra Blaster. Beijo pra você e a gente se vê. Cangaceiros e volante. Uhul!